Mas, irmãos, o primeiro assunto que eu quero tratar aqui com vocês é também de uma confusão que está havendo nas interpretações bíblicas. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o abençoado Geraldo Moraes, que está lá na sua live, que eu sei, mas depois ele sempre passa pelos canais e dá uma olhada. Então, quero mandar um abraço para esse abençoado, que a cada dia mais ele nos mostra o seu valor e importância no reino de Deus. Então, ontem eu tive a oportunidade de assistir a um vídeo onde ele fala sobre a passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, onde aparece a expressão Evangelho Eterno. Então, essa expressão, ela tem trazido aí algumas confusões. Mas, irmãos, só traz confusão e fica confuso nesse aspecto aqueles que não se dedicam, aqueles que não estudam, aqueles que acham que não precisa mais estar em contato, enfim. Porque, irmãos, quem estuda a palavra não tem problemas com textos bíblicos. Por quê? Porque eles sabem o que ela quer dizer. Porque, mediante isto, vocês são ensinados a interpretar os textos bíblicos. Mas aqueles abençoados que não se dão ao luxo, vou dizer assim, o luxo de estudar, acabam sendo pegos aí por estas confusões que está havendo. Alguns abençoados, atenção, pegaram a expressão Evangelho Eterno e começaram a dizer que por causa deste Evangelho Eterno, Jesus deixou de existir, que não há vida eterna mais, que a graça acabou. Neste vídeo, o abençoado Geraldo Moraes rebate isso de maneira brilhante. Parabéns aí mais uma vez ao abençoado nosso irmão Geraldo. E ele lembrou-nos que essa expressão, Evangelho Eterno, só é encontrado uma vez na Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Irmãos, daí a criar um ensino, ao criar uma doutrina tão poderosa, ao ponto de dizer que Jesus acabou, ao ponto de dizer que a vida eterna acabou, ao ponto de dizer que a graça de Deus acabou, em um versículo só, irmãos, é muito perigoso. E não é o ideal. Porque uma passagem isolada em um texto, primeiro, pode cair na crítica textual. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Outra coisa, um texto, um versículo, não pode ser levado, um só versículo, não pode ser levado à doutrinação. Sabe quem faz isso? O sistema religioso. É destas deduções que o sistema religioso inventam 1001 coisas, como, por exemplo, costumes, normas, regras. Vocês sabiam que na década de 80, quando passou o cometa Halley aqui no Brasil, teve um pregador que disse que o mundo acabaria quando o cometa Halley passasse pela Terra. E ele tirou isso de um versículo isolado. E ele convenceu algumas pessoas, centenas de pessoas, né, a se suicidarem antes da passagem do cometa Halley. E olha, centenas de pessoas se suicidaram nos Estados Unidos por causa de um versículo mal interpretado. Eles tiram de um versículo. Por isso que o sistema religioso é o balaio de gatos da Bíblia. Porque a maioria de suas doutrinas são altamente questionáveis. Vocês querem ver um exemplo disto, outro exemplo na Bíblia? É a criação da doutrina do anticristo. Irmãos, a doutrina do anticristo, como ela foi formulada dentro do sistema religioso, é um erro doutrinário muito grande. Por quê? Porque esse termo anticristo, essa palavra anticristo, só aparece em um livro, na carta de João. Então, tirar uma doutrinação disto é muito perigoso. E hoje o mundo vive em torno do anticristo. O mundo não vive em torno de Cristo, vive em torno do anticristo. Vocês querem ver um outro exemplo? Um outro erro do sistema religioso é o sofrimento atribuído ao suposto inferno que eles inventaram. Eles tiram esse sofrimento do inferno, sabe de onde? De uma parábola do rico e o Lázaro. Irmãos, uma parábola, ela não serve para criar uma doutrina, mas eles fizeram isso. Então dizer que hoje temos que ser lavados, conforme o abençoado Geraldo colocou muito bem. Se hoje precisamos ser lavados pelo Evangelho Eterno, isso nos mostra que nós estávamos sujos. E olha, sujeira nos dias de hoje não cabe mais.
Ninguém está sujo perante Deus. Até esses irmãos que tropeçam no sistema religioso, eles estão limpos, eles não sabem somente. Até aquele que tem sujeira na mente em relação à doutrina. Ele não está sujo. Por quê? Porque depois do ano 70, todos estão em paz com Deus. Todos estão limpos. O que essas pessoas precisam, que estão no sistema religioso, não é se lavar. Elas precisam reciclar-se. Irmãos, não há sujeiras hoje que nos impeça de estar na presença de Deus, que é o reino de Deus. Então, dizer que o evangelho eterno é para lavar alguém é o mesmo que dizer que Cristo falhou. Deixa eu corrigir Cristo agora aqui com o evangelho eterno. Por isso que eles estão sumindo com a figura de Jesus. Irmãos, e tem mais uma outra coisa. Um versículo bíblico não é proveitoso quando está fora de um contexto, não é proveitoso para ensinar, não é proveitoso para redarguir, não é proveitoso para corrigir e não também para instruir em justiça. Então quero mais uma vez aqui dar os parabéns ao abençoado Geraldo Moraes em um vídeo de 9 minutos que ele refutou isto. Se você quiser lá no canal do abençoado, depois tu vai lá e veja. Então essa confusão também parece que está relacionado à graça de Deus. Tem pessoas ensinando que a graça de Deus acabou. Irmãos, a graça de Deus acabou, e isso ir aí ao absurdo. No máximo, o que podemos dizer é que dependendo do tempo em que você está estudando a Bíblia, ou mesmo durante esses 2000 anos aí de história que nós temos após a queda do templo, que o reino de Deus entrou no mundo, né? Após o ano 70, que ela apresenta o quê? Algumas características temporais. Mas dizer que a graça de Deus acabou é uma tentativa clara contra o reino de Deus. Por isso que também eles não aceitam mais o reino de Deus. Eles falam que não estão mais no reino de Deus. Você pode dizer, irmãos, que o evangelho que Paulo recebeu naqueles dias se referia àquele tempo, ou àquele aion, período de tempo, mas que era a graça de Deus naqueles dias. Você pode absorver o evangelho de Paulo e conjecturar com os dias de hoje. Você pode fazer isso. Por quê? Porque nós vivemos dias de desafios constantes. Então você tem na Bíblia a inspiração para viver. Agora, você não vai tirar costumes, você não vai tirar doutrinas, porque foi para um tempo específico. Você, por exemplo, irmão, você pode absorver a vida de Jesus de Nazaré, que era o evangelho. Qual o evangelho que Jesus pregava quando ele estava como homem? Era o evangelho do arrependimento, que era a graça de Deus para aqueles dias. E você pode conjecturar para os dias de hoje? Claro que você pode achar lições. A Bíblia, apesar de ser escrita para um povo do passado, ela é muito atual e válida para esses dias. E nela está toda a graça de Deus em vários períodos de tempo. Então, quando eu não sei separar as notícias que foram para um tempo, as notícias que foram para outro tempo, e fazer uma miscelânea, dizer que a graça acabou, irmãos, é um absurdo. É o mesmo que os ateus fazem com a lei de Moisés. Vocês sabem como os ateus fazem. Eles esfregam a lei de Moisés, os absurdos da lei de Moisés, na cara de todo mundo. E que tem coisas absurdas. E querem, através disto, fazer o quê? Descreditar a Bíblia como um livro para um livro de horrores. Então, abençoados, fiquem ligados. Saibam separar o tempo, isso é bom. Tentem extrair o máximo de informação e até mesmo conjecturar alguns exemplos para a nossa vida. Isto faz parte da nossa salvação diária. E não diga, a graça de Deus acabou. Você está, de certa forma, desdenhando do reino de Deus. Ok, abençoado? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Somos o povo, jamais em toda a terra. Vamos a